Olá, tudo bem? Meu nome é Rejane Macedo, eu sou professora dos anos iniciais e também orientadora educacional. Atuo em escolas públicas, já tenho mais de 25 anos de magistério. E hoje eu vou fazer uma participação na Semana da Educação Inclusiva da Escola Municipal Neuza Brizola, que fica no município de Macaé. Então, eu vou começar conversando com vocês um pouco sobre os meus caminhos de formação. Eu fiz o curso normal e, posteriormente, a graduação em pedagogia na UERJ. Dando continuidade aos estudos, fiz 5 especializações em psicopedagogia, em psicomotricidade, orientação educacional e pedagógica, em educação básica e também gestão escolar. Um tempo depois, fiz o mestrado em educação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que fica em São Gonçalo, e desenvolvi uma pesquisa no campo da inclusão. E atualmente curso doutorado em educação na Universidade Federal Fluminense, na UF, em Niterói, desenvolvendo também uma pesquisa no campo das diferenças, dessa vez estudando sobre relações raciais na educação. Enfim, hoje nós vamos também falar sobre como que eu chego à questão da inclusão, né? Existe um entrecruzamento com a minha história de vida. Eu sou mãe de um jovem com deficiência, que tem 24 anos e tem deficiência intelectual. Então, desde o nascimento do meu filho, eu busquei estudar, pesquisar, também me envolvi na militância pela inclusão, então os caminhos de vida e formação se entrecruzam. Hoje nós vamos conversar sobre inclusão em tempos de pandemia, vivências entre família e escola. É um tema que eu propus para essa nossa conversa. Eu também tenho essa questão familiar e também sou professora. Então, vamos dialogar sobre as vivências entre família e escola durante esse período de pandemia, vivências que estão relacionadas à inclusão. Então, para começar, nós vamos voltar ao ano de 2020, em março de 2020, quando a pandemia ela é declarada. Então, a questão da Covid-19, ela começa a nos afetar e é declarada a pandemia e nós precisamos suspender as aulas presenciais e com isso começamos a viver as experiências do ensino remoto e em alguns lugares chamam de ensino não presencial ou ensino à distância, enfim. Então com isso nós tivemos que modificar tudo que tínhamos planejado, as nossas ações, as atividades, enfim, tudo que iria acontecer no ano de 2020. Não tínhamos a noção de que ficaríamos tanto tempo fora, visto que estamos em 2021 e ainda não é possível ter o retorno às aulas presenciais, pois não temos ainda orientação dos órgãos de saúde para que possamos retornar às aulas. Então, em pouco tempo, as nossas rotinas da escola mesmo, né, de conversa, de encontro, de contato com os responsáveis pelos alunos da inclusão, essa rotina se modificou. Eu falo alunos de inclusão e eu vou tratar especificamente nessa nossa conversa sobre os alunos que são descritos segundo a legislação brasileira como alunos que são público-alvo da educação especial, alunos que apresentam alguma deficiência, que apresentam transtorno do espectro autista, altas habilidades e ou superdotação. Mas durante a conversa eu vou mencioná-los como alunos da inclusão, tá bom? Então, aí nesse percurso da questão da pandemia, tivemos que nos reinventar. E eu vou falar para vocês de alguns desafios que nós temos enfrentado. Eu acredito que são desafios que também são comuns na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo.
O primeiro desafio que eu trago para nossa conversa é com relação ao vínculo. Nós tivemos que repensar de forma muito rápida como iríamos manter o vínculo com o nosso aluno de inclusão e também com as famílias, porque como que a escola chegaria até este aluno? Então, de repente, tivemos que pensar que esse vínculo não seria mais um vínculo fortalecido de forma presencial, né? Então, tivemos que nos adaptar. E para isso foi necessário, foi fundamental, né, a criação de um vínculo entre professores, alunos e escola, que fosse um vínculo que se desdobrasse de uma forma diferente, né? Então, a adaptação em 2020, ela aconteceu de uma outra forma e também em 2021. Então, quando nós estamos falando sobre essas primeiras ações, nós estamos entendendo que era importante manter esse vínculo, importante que a escola continuasse a funcionar, porque a escola não parou, né? Então, desde que a pandemia começou e nós estamos no isolamento social, a escola continuou fazendo seu trabalho, os professores continuaram a desenvolver as atividades. Então, com isso, nós estamos garantindo o que prevê a Constituição Federal de 1988, que a educação ela é um direito de todos. E falando dos alunos da inclusão, um outro documento, a Lei Brasileira de Inclusão, que também prevê acesso e permanência dos alunos matriculados em escolas regulares. Nós estamos fazendo com que as leis sejam cumpridas, isso é fundamental. Então, a educação é um direito de todos, sem distinção. Então, com relação ao vínculo, ainda precisamos procurar os responsáveis, fazer contato com as famílias, e isso se deu de uma forma nova, né? De uma maneira que nós não estávamos habituados. Precisamos investir na comunicação. Então, foi necessário reinventar a comunicação na escola, aquilo que nós fazíamos de repente no portão, na conversa com os pais, no bilhete, no caderno, precisamos fazer de uma outra forma. E então começamos a utilizar as mídias sociais e também as ferramentas tecnológicas, as ferramentas online. E então, desde rede social até gravação de vídeo, chamada de vídeo, mensagem de texto, ligação telefônica, foi dessa forma que esse vínculo começou a ser estabelecido e também consolidado, né? E não tem como ser de uma outra forma, porque a inclusão é uma realidade, né? A inclusão, ela é fundamental, tanto para os alunos que têm alguma questão, quanto para os alunos que não apresentam, porque todos aprendem, inclusive os professores, os profissionais da saúde e as famílias, eles aprendem a partir dessa diversidade. Então, não temos como voltar atrás, porque a inclusão, ao longo de sua história, já se mostrou um caminho essencial na educação para todos, porque a diversidade, ela vai proporcionar muitas aprendizagens, garantindo não só o ensino formal, mas sim uma mudança na vida nos processos formativos de todos os sujeitos e na construção de uma sociedade melhor. Então, investindo nessa questão da comunicação, nós encontramos uma possibilidade de manter o contato, mas também encontramos algumas dificuldades. É importante dizer que o acesso à internet no Brasil não é ainda democratizado, então algumas dificuldades com relação ao contato com as famílias pode ocorrer mediante a falta de pacote de dados, a falta de acesso à internet. Então, família e escola vão aos poucos tentando se articular para que o trabalho aconteça. Então, o contato entre família e escola é fundamental. Vamos fortalecer os vínculos, estabelecer os canais de comunicação, fazer cumprir a legislação, isso é fundamental, e dar continuidade a este contato com as famílias,
porque nós precisamos tocar o trabalho e fazer com que os alunos da inclusão tenham acesso às atividades escolares, né? Então, com relação aos nossos alunos da inclusão, também é importante destacar que eles são alunos que não se reduzem somente ao laudo médico, ao diagnóstico. Muito mais do que isso, são sujeitos, são pessoas, sujeitos de direitos, né? Pessoas que têm sentimento, que têm seus desejos, suas vontades. E as informações científicas que estão nos laudos e também no diagnóstico, elas vão nos ajudar a nortear as nossas ações. Então, é importante ter essas informações, mas elas não vão determinar quem esse aluno é, não vão reduzi-los a esse diagnóstico e a este laudo. Então, é muito importante que nós possamos pensar no sujeito, né? Que nós possamos pensar em valorizar as nossas relações com eles, com os nossos alunos da inclusão. Uma outra questão fundamental nessa relação que eu estou aqui conversando com vocês, entre família, escola e aluno, que aí eu aponto como sendo um trio na educação, família, escola e aluno. Esse trio, ele precisa estar cada vez mais afinado, ele precisa estar articulado, precisa entender que é muito importante estar junto neste momento, porque senão não conseguimos manter o nosso trabalho. Por fim, com relação ao planejamento, nós tivemos que nos reinventar. Com relação à avaliação também, tivemos que nos reinventar. E isso é muito importante, isso é fundamental na vida dos nossos alunos de inclusão. Se não fosse dessa maneira, não conseguiríamos tocar o trabalho. Então, a avaliação continua por relatório, com a participação dos responsáveis, e nós precisamos entender que isso tudo vai passar e vamos nos empenhar para poder fazer um excelente trabalho. Terminando a nossa conversa, eu gostaria de dizer que somos todos aprendizes e que estamos juntos consolidando essa relação entre família e escola. E para isso nós contamos com a participação de cada um, fazendo a sua parte, fazendo o seu papel e nos unindo cada vez mais. Um grande abraço para vocês, muito obrigada.